Shalom, queridos, graça e paz. Hoje eu me rendi a colocar o óculos. Tá ficando cada vez mais difícil ler os meus esboços aqui sem óculos, então estou aqui de óculos hoje para ter uma leitura melhor aqui nessa noite. Shalom, Carlos Eduardo, Gorete Martins, Tia Veraci, Gilmara, Rosaura, Camila, Decochar, Mariana Martins, Arthur Esperoto, Shalom, DGF Guns, seja bem-vindo. Boa noite, graça e paz, gente. Boa noite. Como eu estava dizendo antes, me rendi a ter que fazer live de óculos, tá? A partir de agora, eu joguei a toalha, vou usar óculos mesmo, tamo lá. Shalom, Rô, Gil, Diego Melo, Rodrigo Braz, Kátia, Fernanda, Jéssica, Fernanda Del Ré, Jéssica, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, oi, 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 que bênção, mais uma vez estamos aqui então para meditar na palavra de Deus, e hoje eu vou tratar um tema aqui muito especial. Olha, vamos ver se você acha que isso é relevante para esse momento de vida que nós estamos vivendo. Olha aí. Sacerdócio na família. Meu Deus, Felipe Correia, Vandila Lima, Marcelo, sejam bem-vindos. Glória a Deus. É verdade, um pensador. Sabe que tem uma coisa que eu não paro nunca de pensar, meu irmão. O pensamento aqui está sempre correndo. Boa noite, Felipe. Boa noite. O pensamento está sempre correndo na frente. Vamos lá. Sander Lima, Nath Paz, sejam bem-vindos. Daniele Gurskas, shalom, shalom. Querido, se você está vendo esse vídeo pelo Instagram e ainda não seguiu o meu perfil no Instagram, é @wpaz, vai lá, segue. Entra no link que tem na bio, você vai encontrar 3 botões, um link do meu canal no Telegram. Por favor, entra no canal do Telegram, vai lá, me ajuda a crescer aquele canal. Tem colocado lá conteúdo diário, materiais, e é só o começo, tem muito mais coisa para acontecer lá. Nath Paz, Nara, Fábio, glória a Deus, boa noite, Vandila. Jéssica Mota, seja bem-vinda, Jéssica. Alex, vamos lá, tem pesquisa, é isso mesmo, Gil. Tem uma pesquisa lá no Telegram, tá? Eu vou colocar várias enquetes lá pra gente preencher e acompanhando, né? Como é que a banda toca aqui, né? Pra que lado vai a carruagem. Então, lá no Telegram é o nosso canal de relacionamento. Fora isso, tem um link que é do YouTube, onde estou armazenando todas essas lives. Por quê? Porque nós estamos entregando muito conteúdo, todos os dias, conteúdo relevante para a tua vida. Quem aqui foi abençoado com aquela palavra, aquele entendimento sobre o que é o Shabat de ontem? Coloca aí um coraçãozinho, diga eu. Vamos lá, Écio Lima, Túlio de Paula, Francine Melo, MJ Ramos, sejam bem-vindos em nome do Senhor. Laura Amaral, seja bem-vinda, Laura. Quem foi abençoado ontem com aquele entendimento do Shabat? E hoje eu vou dar uma espécie de continuação, porque hoje eu quero falar sobre sacerdócio na família. E nós estamos vivendo um tempo desafiador de sacerdócio, por quê? Porque estamos confinados dentro de casa, aonde essa situação familiar, ela nos desafia nos relacionamentos familiares, e entendermos qual é a posição de cada um dentro da mesma casa, né? Muitas vezes nós podemos ser confundidos, mas a palavra diz que nós não seremos confundidos. Então nós precisamos compreender como funciona o sacerdócio familiar, o entendimento que Deus tem bíblico para nos entregar, para que a nossa família funcione de maneira exemplar sobre a terra. Então, se você acha que esse conteúdo é relevante, sacerdócio na família,
por favor, clica no aviãozinho e vai convidando outras pessoas enquanto eu estou ainda dando algumas informações aqui. Eu estava falando do meu canal do Telegram, estava falando sobre o link no YouTube e também ali tem um link de contribuição, aonde você vai ter acesso aos dados bancários da IBN Porto Alegre, tá? Se você deseja contribuir com o nosso ministério, a nossa chamada, por favor, entra lá, clica no botão contribuição e lá você vai ter informações sobre esse assunto. Eu quero agradecer mais uma vez a todos aqueles que têm sido fiéis para conosco e para com o Senhor principalmente e têm abençoado as nossas vidas com generosidade. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela dádiva que Deus tem colocado no teu coração na direção do reino de Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês poderosamente. Rodrigo Rocha, Dona Vanilda, Flávio, Eliane, Zé Haroldo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Prof. Luciano Santana, seja bem-vindo, prof, em nome de Jesus. Olha só, ainda, se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, já a gravação, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, inscreve lá, clica no sininho, compartilha, clica em gostei, deixa um comentário, faz o que você puder para me ajudar. Nós estamos construindo esses canais, então eu peço encarecidamente a tua contribuição. A minha parte é te entregar o melhor conteúdo que eu puder e a tua parte é me ajudar a divulgar receber o conteúdo e ajudar a divulgar para quem você acha que é relevante. Se não achar relevante, não precisa, mas se achar relevante, por favor, me ajude, tá bom? Eneida, seja bem-vinda em nome do Senhor. Thaísa, glória a Deus, só gente querida, amada, só gente abençoada, só gente cheia do Senhor. Então vamos lá, vamos iniciar mais essa live aqui. Vamos iniciar mais essa live aqui para que você possa, então, compreender o sacerdócio na família. Quem aqui precisa dessa palavra e acha que é relevante? Clica no coração aí. Glória a Deus. Tem gente precisando, ó. São tempos desafiadores, são tempos de exceção, são tempos em que realmente essa convivência, ela é sim desafiadora. Então eu quero começar lendo um texto bíblico que está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Se você tem algum discípulo, líder, presta atenção. Se você tem algum discípulo que precisa instrução sobre isso, não deixa de mandar um aviãozinho para ele, tá bom? Vamos lá. 1 Timóteo 5, 8 diz assim: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Meu Deus do céu, que palavra que é um nocaute no crente essa. Que palavra que é confrontadora. Se você não cuida dos seus, principalmente os da própria casa, você tem negado a fé e é pior que o descrente. Meu Deus, misericórdia, Jesus. Mas como assim? Sim, a Bíblia está dizendo, Paulo está ensinando a Timóteo que uma pessoa ela pode estar bonitinha indo na igreja final de semana, ela pode, nesse momento não, nesse momento a igreja está fechada, mas ela pode ter frequentado a sua vida inteira a igreja, pode se denominar cristão, ela pode estar na live do pastor todos os dias, ouvir todos os vídeos e no canal do Telegram ainda dar o dízimo. Mas, se não cuidar da sua família, essa pessoa é pior do que o descrente e tem negado a fé. Então, isso é muito sério e nós precisamos considerar essa questão com muita seriedade. Amém, queridos? Então, esse assunto que nós estamos abordando hoje é o retorno a um princípio que contribui diretamente para a restauração do sacerdócio na família. Porque, infelizmente, amados, nesse mundo
que tem agora influências pós-modernistas ou até progressistas. Quem não sabe que isso vai estudar sobre esse assunto, o que é o progressismo que está implantado. A própria família tem sido alvejada constantemente por valores que são totalmente fora dos padrões da palavra de Deus. Então, existe um sistema no mundo que conspira contra os padrões da palavra de Deus, um sistema do mundo que conspira contra a família. Nós vivemos numa sociedade que por um fio não se tornou totalmente socialista, para não dizer comunista, porque o comunismo, ele é a esperança do socialismo. O socialismo, ele é um caminho intermediário para o comunismo. Então, a escatologia do socialismo é o comunismo. E nós, por um fio, na década, aonde teve a intervenção militar, nós poderíamos ter nos tornado comunistas naquela época. E se nós não cuidarmos hoje, nós podemos, a nossa sociedade, caminhar para um socialismo comunista em que princípios da família são desconstruídos todos os dias. Então preste atenção. Hoje nós vemos agora muitas coisas, até mesmo nos nossos tribunais superiores, fazendo leis que desconstroem a família, sendo que a família é um direito constitucional. Mas existe, e esse direito constitucional, ele tem uma base jurídica que tem origem na Torá, origem nos princípios e valores judaicos cristãos, mas que hoje, pouco a pouco, eles têm tentado destruir esses valores, como o casamento, como a família, como a autoridade do pai, da mãe, como o valor da disciplina, tudo que está estabelecido na palavra. Parece que há uma conspiração, há uma conspiração num sistema do mundo, um sistema do maligno, o diabo e seus demônios, tentando destruir a família. E nós, como filhos de Deus, nós que vivemos por valores e princípios do reino de Deus, nós somos guardiões destes valores que protegem a família, que guardam o princípio, que guardam a promessa e não se corrompem com o sistema do mundo. Então nós temos visto, amados, situações intermináveis de afrontas domiciliares que, na verdade, não são retirados sem que haja alguma resposta prática e pautada na palavra de Deus. Então, essa afronta domiciliar é a afronta do sistema do mundo querendo entrar para dentro das nossas casas. Mas Deus vai nos livrar disso em nome de Jesus. A Bíblia diz também, e aqui é mais um princípio que é alvejado pelo sistema do mundo. A Bíblia diz que o homem, ele é o cabeça da mulher. E às vezes tem até mesmo mulheres que são cristãs e não aceitam essa verdade, mas ela é bíblica, não fui eu que inventei. Não foi o governo que inventou, não foi a igreja que inventou. Essa verdade, ela vem da própria palavra de Deus. Então, só que isso precisa ser compreendido, em que termos isso se torna uma realidade dentro de casa. Porque ser líder dentro de casa não significa ser sacerdote. Porque o sacerdócio, ele vai além de uma liderança. Muitos pais de família estão totalmente desautorizados dentro da sua própria casa, amados. E quando isso acontece, acaba adotando a política da boa vizinhança, porque dessa forma eles acabam mantendo uma paz aparente, essa paz que evita o incômodo. Mas eu quero te dizer, meu irmão, você que é um portador dessa palavra da verdade, você que é um atalaia do reino de Deus, você que é um homem e uma mulher de Deus, você que está atendendo um chamado de Deus na sua vida, você vai ter que estar disposto a se incomodar. Não tem como nós passarmos por esta terra, fazermos diferença sem nos incomodar. Prova disso é que o próprio Messias se incomodou muito.
Jesus se incomodou muito na terra, mas ele tinha paz, porque apesar dos ataques que vinham contra eles, que constante os fariseus o perseguiam, tentavam matá-lo, tentavam colocar ele à prova, tentavam aplicar uma pegadinha para que ele caísse, para que ele se enrolasse nas palavras, eles nunca conseguiam. Ele estava sempre se incomodando com aqueles partidos políticos, religiosos da época, mas eu quero te dizer uma coisa, esse é o tempo que nós vamos pagar o preço que for necessário para manter o princípio ativo dentro das nossas casas. Sabe por quê? Porque aquele que não cuida dos seus e da sua própria casa já negou a fé. Misericórdia, meus irmãos, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Você precisa lutar com todas as suas forças, se for preciso, e eu vou dizer para vocês, quando eu me percebo, muitas vezes, flexibilizando algumas coisas, rapidamente eu vejo que as coisas saem do trilho. E rapidamente também, como sacerdote, eu preciso ir para o joelho. Eu preciso orar, preciso buscar o Senhor e saber a vontade de Deus. Porque senão, meu irmão, nós perdemos o fio da meada dentro de casa. Há uma responsabilidade, você, pai e mãe, há uma responsabilidade sacerdotal dentro da sua casa. O homem é a cabeça da mulher, ele é o sacerdote da família, mas a esposa é auxiliadora nesse sacerdócio. Há uma missão linda, há uma missão tremenda da parte de Deus para que as famílias funcionem dentro do modelo bíblico. Hoje o mundo tem caminhado, queridos, para o individualismo do indivíduo. Por um lado, nós vemos a explosão das redes sociais. Por outro, a falta de afeto e a falta de tempo de qualidade com a família. Preste atenção. Se você decidiu ter uma família, você vai ter que encontrar tempo para ela, viu? Se você decidiu ter uma família, você vai precisar encontrar tempo para ela. E tempo de qualidade é o tempo em que você desconecta de outras coisas para estar com a família. Eu não estou dizendo que você é obrigado a ter tempo de qualidade todos os dias. Seria bom que sim, mas pelo menos alguns dias da semana você ter momentos de qualidade com a sua família, isso é fundamental, porque nós podemos estar juntos e separados ao mesmo tempo. Nós podemos estar na mesma sala e separados, podemos estar na mesma cama e separados, nós podemos estar na mesma casa e vivendo vidas totalmente distintas, totalmente independente uma da outra. Então, o sistema do mundo, ele prega o individualismo, e Deus prega, não é individualismo, é família. Essa é a pregação de Deus, que não vai mudar nunca, porque isso é princípio fundamental na sua palavra. É cláusula pétrea, ou seja, é uma cláusula rochosa que não pode ser mudada. Enquanto o mundo diz assim, cada um por si, Deus fala, o meu projeto é família. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, assim como a criança precisa dos pais, o discípulo do discipulador, o liderado do líder, da mesma sorte, a família precisa de sacerdócio. Diga aí onde você está, sacerdócio. O trabalhador precisa de chefe, o discípulo precisa de discipulador, o aluno precisa de professor, o liderado de líder, a família precisa do quê? Sacerdócio. A família que não tem sacerdócio, ela é como um carro desgovernado, né? Que a qualquer momento vai colidir num poste, vai perder a direção, vai matar alguém, vai entrar numa tragédia, falando no sentido figurado, tá? Mas vai se tornar trágico, né? Então, isso não tem nada a ver com uma figura decorativa e automática dentro de casa. Não é porque muitas vezes existe um marido que ele é automaticamente o sacerdote. Ah, esse é meu sacerdote, como eu já vi um monte de irmã falando. Esse é meu sacerdote, o cara nem crente é. Não entendeu o que é sacerdócio. Então, olha só, sacerdócio é uma função, não é um título para o marido. Sacerdócio é uma função prática, não é um título para o marido. Assim como a mulher que é auxiliadora do sacerdote do marido e às vezes quando não tem marido é uma espécie de sacerdotisa,
também ser sacerdotisa ou auxiliadora do sacerdócio do marido, isso não é um título, isso é uma função prática. Assim como ser um pastor não é um título, é uma função prática. Porque eu posso ter o título e não pastorar, então eu não sou, na verdade. Só detenho um título. Então, quando se fala de sacerdócio, não tem assim, meu marido é o sacerdócio se ele age como sacerdote. Assim como um pastor somente é legitimado pela sua ação pastoral, se realmente ele é um pastor. Então, o que eu quero enfatizar nessa noite é que a família precisa de sacerdócio. Para isso existe o sacerdote. Ou para isso deveria existir dentro da tua casa alguém que exercesse o sacerdócio. Se tem marido, se tem pai, ele deveria assumir isso. Se não tem pai nem marido, a mãe deveria assumir sacerdócio. Se não tem pai nem mãe, só tem os filhos, então não sei. Aí tem que ver quem vai assumir o sacerdócio. Mas é alguém que tem qualificação, sobretudo espiritual, para assumir sacerdócio. Então, o sacerdote... se o responsável pela família, aí é que está, o responsável pela família deverá então assumir esse sacerdócio. Se ele não disponibilizar esse serviço sacerdotal para os seus, a família toda estará sem cobertura espiritual, sem direção, sem ensino e sem correção. Então, o que eu vejo hoje, infelizmente, são muitos homens que são totalmente omissos do seu sacerdote, no seu sacerdócio. E no final diz assim, eu sou o sacerdote da família, mas não tem postura, não tem ação sacerdotal nenhuma. E aí quer ser sacerdote. Não, o sacerdote não é um título, não é uma figura decorativa, é uma ação prática, uma função que acontece na prática. E hoje Deus vai restaurar isso dentro da tua casa, em nome de Jesus. Quem recebe aí no seu coração essa palavra? Quem está recebendo? Alguém está recebendo aí? Clica no coraçãozinho. Tá parado o chat, será que pendurou? Vocês estão ouvindo bem aí? Vocês estão ouvindo? Amém, estão ouvindo bem. Glória a Deus. Vamos lá então, vamos continuar. Uma das funções do sacerdócio, uma delas, preste atenção, é o seguinte. E esse sacerdócio que deverá ser pelo principal responsável da família, no caso o pai, ele deve buscar exercer esse sacerdócio com auxílio da mãe, com auxílio da sua esposa, auxiliadora nesse sacerdócio. Uma das primeiras responsabilidades a palavra de Deus diz, olha só, ensina a criança no caminho que deve andar, e ela não se desviará dele. O ensino, amados, não é algo automático. Eu sei que sim, nós ensinamos por exemplo, sim, que é um grande professor. As crianças, elas vão, mais do que a gente fala, elas vão observar o que nós fazemos, sim. Mas nós não podemos contar que os nossos filhos vão aprender princípios por osmose, só por estar do nosso lado. O ensino, ele precisa ser intencional. Então, eu preciso sentar com a família, ensinar as coisas, eu preciso estabelecer regras na casa. Eu preciso não só ensinar a palavra de Deus, mas ensinar em todo o caminho que a criança deve andar, ou que a família, ensinar o direcionamento em que a família deve ser conduzida. Então, aqueles que cresceram recebendo ensino, já têm o coração mais preparado para serem ensinados no decorrer da sua própria vida, mesmo depois de adultos. Isso significa que alguém que já é adulto não pode iniciar uma caminhada nesse sentido e estar debaixo de ensino. Então, olha só, nós ministramos ensino a discípulos, sim ou não? Você não discipula alguém? Quem é, por exemplo, líder lá na IBN, provavelmente está discipulando alguém. Nós ministramos ensino aos discípulos, nós ministramos ensino aos líderes, nós ministramos ensino a pastores, pois sabemos dessa importância, quanto mais aqueles que estão debaixo da minha e da tua proteção.
Esses devem ser a nossa prioridade número 1, para que estejam debaixo de ensino. Então você precisa dar cobertura e cuidar da sua família, meu irmão. Você precisa cobrir a sua família com direcionamento e com ensino. Se nós temos, por exemplo, com princípio bíblico, obedecer às autoridades, sejam elas eclesiásticas. O que é eclesiástico, pastor? Tem a ver com a eclésia, com a igreja, as autoridades dentro do contexto da igreja, pastores, bispos, apóstolos, mestres, evangelistas, líderes, discipuladores, ou autoridades públicas, governantes, legisladores, juízes, ou no trabalho. O que poderíamos dizer da autoridade do sacerdócio dentro de casa? O filho, a filha, precisa ser ensinado na obediência do sacerdócio da família. E esse sacerdócio, ele é construído com pai e mãe, não é só o marido. O marido, sim, sobre ele pesa sobre seus ombros a responsabilidade maior, mas a mãe também entra junto nisso como sacerdócio da casa, porque a mãe ministra junto, auxiliando o pai. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Será que um filho adulto deve obediência ao seu sacerdote em casa? Sim ou não? Quem acha que sim, bota sim, e quem acha que não, não. Não, o filho já é adulto, já é maior de idade. Será que ele deve obediência ao sacerdócio da família? Sim ou não? Vocês estão mandando um coraçãozinho, eu quero saber, quero que vocês me respondam, sim ou não. Eu fiz uma pergunta. Será que um filho adulto deve obediência ao seu sacerdócio em casa? Aqui a Luizane está dizendo que sim. O Carlos Eduardo dizendo que sim. Glória a Deus. Dona Vanilda, sim. Ok. A Laisa, sim. Paulo Júnior, sim. A Gilmara, sim. Maurício Brown disse sim. Rosaura, sim. Fernanda disse sim. Muito bem. Veracia Azevedo, glória a Deus. Vocês entenderam o sentido da coisa. Esse talvez deva ser um dos maiores enganos instalados na mente da autoridade. A Gorete está falando se mora com os pais. A paz do Senhor Jesus, a paz, meu querido. Seja bem-vindo, Cavalcante. Andréia Ramos. Amém? Vamos lá. Esse deve ser um dos maiores enganos instalados na mente da atualidade. Já ouvi comentários assim, fulano é adulto, agora ele faz o que quiser, ele é responsável por si mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa, esse é um tremendo engano do diabo. Por isso muitos filhos estão no mundo hoje. Essa fala vem de um sacerdote desistido que não está entendendo a sua função dentro de casa. Olha só, o filho, enquanto ele estiver pertencendo ao núcleo familiar, ele pode ter 50 anos de idade, ele tem que obedecer ao pai, o sacerdote daquela família. Quando é que o filho precisa não obedecer e só respeitar? Quando ele constituiu o seu novo núcleo familiar, aonde ali ele será o sacerdote. Bom, daí agora ele deve obediência para os seus pais biológicos, obediência não, honra seus pais biológicos, porque isso é princípio, mas agora as regras, as normas, os direcionamentos não vêm mais do pai biológico, mas sim vêm de Deus para ele como um sacerdote no seu novo núcleo familiar. Mas enquanto o filho estiver naquele núcleo familiar, ele deve sim obediência, porque aquela casa, aquele território, os seus que são os da própria casa, né? Aquele que não cuida é pior que o descrente e tem negado a fé. Então, você precisa cuidar, não importa a idade dele, não importa se ele é maior de idade, se ele é menor, se ele é bebê ou se ele é velho. Se ele estiver no teu núcleo familiar, na tua casa, ele te deve honra e obediência e você precisa cuidar dessa pessoa. Amém? Quem está entendendo aí? Clica no coraçãozinho. Vamos lá. Então, olha só. Para que o sacerdócio funcione dentro da casa, 2 princípios básicos devem ser ensinados na família. Preste atenção. O primeiro princípio ensinado na família é o princípio da honra. E a Bíblia diz, isso já está lá
É o primeiro mandamento com promessa e está lá no Decálogo, lá nos 10 mandamentos, olha. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Honrar pai e mãe é princípio eterno. Enquanto você tiver pai e mãe aqui na terra, eles precisam ser honrados, cuidados, assistidos, respeitados, independente até de serem crentes. E vou te dizer mais, se necessário for, sustentados financeiramente na sua velhice. Por quê? Porque a honra bíblica, ela não é só tapinha nas costas. A honra bíblica, ela envolve finanças. Então, é necessário você honrar pai e mãe na terra eternamente. Enquanto tiver pai e mãe sobre a terra, você é devedor de honra. E a Bíblia diz que nós temos que pagar honra a quem nós devemos honra. Então, se você quer ter vida longa sobre a terra, aprenda a honrar o seu pai e a sua mãe. E digo mais, honre o seu pai e a sua mãe. Honre da melhor maneira possível. Pais e mães biológicos. Pais e mães adotivos, honre da mesma forma. Pais e mães espirituais, honre. Honre também o seu Pai Celestial. Queridos, a nosso coração, ele precisa compreender que isso é princípio. E todo aquele que, de certa forma, tem uma paternidade sobre a nossa vida, deve ser honrado por nós, deve ser cuidado por nós. Então, honra, o princípio da honra, ele tem a ver com cuidar, com respeitar, com amar e com sustentar se necessário for. Amém? O segundo princípio para que uma família funcione, uma família dentro do padrão bíblico funcione corretamente, o princípio da obediência. A obediência gera bênção. Talvez esteja se perguntando, mas agora sou um homem casado, já tenho a minha família, ainda preciso obedecer ao meu pai nas minhas decisões? É evidente que não. Né? Agora você já tem a sua autonomia sacerdotal, você não está mais sujeito ao sacerdócio do pai e da mãe, você agora está sujeito ao teu sumo sacerdote Jesus e você é sacerdote de um novo núcleo familiar. Mas se você pertence ainda ao núcleo sacerdotal do pai e da mãe, você precisa obedecê-los, né? Então a obediência aos pais é obrigatória enquanto os filhos, independente da idade, moram com estes, são da própria casa, portanto estão debaixo da mesma cobertura sacerdotal familiar. Então, aqui nós entendemos que cada núcleo familiar, é uma cobertura sacerdotal que deveria existir. Então preste atenção, você que tem deixado a sua família andar de qualquer jeito, você é a cobertura espiritual sobre a sua família. E se você não está funcionando, você negou a fé, é o que a Bíblia diz, e você é pior que descrente. Então você precisa hoje retomar o sacerdócio dentro da sua casa. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Quem está recebendo aí? Clica no coraçãozinho aí. Agora, o que a Bíblia diz? Ó, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Então, nesse momento que o homem deixa pai e mãe, ele continua honrando, mas agora ele não está sujeito à obediência das regras daquele núcleo familiar. Agora, aqui nasce um novo núcleo familiar, onde uma nova cobertura sacerdotal entra em ação. Nesse caso, então, os filhos já estão casados, mas continuam devedores de honra e também respeito aos pais. Mas agora podem e devem fazer as suas escolhas dentro do seu novo núcleo familiar, tendo em vista que serão responsáveis por todas as decisões que tomarem. Amém? Quem está recebendo aí? Eu sei que é bastante conteúdo, mas esse é o momento de estudar a palavra, então quem puder assistir, assista, quem não puder, amém. Mas isso aqui vai ficar gravado, isso aqui são mensagens poderosas que vão ficar registradas aqui nas lives para que você tenha parâmetro de estudo. Se algum momento você tiver
alguma situação de um discípulo ou na sua casa, uma situação que você precisa rever esse tipo de conceito, vai estar gravado lá no YouTube, essa palavra para você compreender o sacerdócio na família. Amém? Tema valioso, é verdade, Dani. Glória a Deus. Olha só, qual a tarefa do sacerdote? E que Deus tenha misericórdia que eu consiga chegar até o fim de tudo que eu preparei aqui. Amém? Glória a Deus pelo entendimento, a tia Veraci está dizendo. Olha só, qual a tarefa do sacerdote? Fazer mediação entre Deus e a família. As demandas que a família traz, que a família vive, são de responsabilidade do sacerdote com Deus. Assim como as direções que Deus, por sua vez, dá, entregue ao sacerdote, ele entrega a família. Então, ser sacerdote não significa ser o manda-chuva da casa, o ditador. Não, ser sacerdote é ensinar, é supervisionar, disciplinar, ou discipular, que é da mesma raiz etimológica, né? Disciplina vem de discipulado. Cuidar, servir, olhar para a família e não deixar que as rotas de engano se instalem dentro de casa. Ele precisa, o sacerdote, estar constantemente fazendo ajustes na caminhada para que na igreja, e aí, olha só, a Bíblia fala o seguinte, ele deve estar constantemente fazendo esse ajuste na caminhada para que a família esteja protegida de rotas de morte, e a Bíblia diz o seguinte, que todo aquele que aspira o ministério na igreja, né? Eu estou parafraseando aqui, tá? O texto lá fala, aquele que aspira o episcopato, excelente obra almeja. Mas, parafraseando, todo aquele que aspira trabalhar no ministério, primeiro deve aprender a governar a sua própria casa. Isso era até uma premissa para os diáconos da época. Então, precisa aprender a governar a casa. Isso é uma habilitação que vai, uma premissa que vai te habilitar a ser um sacerdote da casa. Então, governar a casa é estar direcionando constantemente tudo o que acontece. Primeiro vem a direção, depois vem a supervisão, para ver como todos estão caminhando na rota, ou não, na rota correta. Círculo agora da vontade em família, porque nós precisamos entender o ciclo daquilo que é vontade dentro da família. Então, a vontade, primeiro, a vontade de Deus, ela é geralmente, ou para não dizer sempre, comunicada ao sacerdote, tá? Então, o sacerdote, ele tem que pagar esse preço para ouvir essa vontade. Então, o sacerdote vai precisar investir tempo com o Senhor para levar as demandas da família, orando, estudando, buscando respostas em Deus. Esse também é o momento do sacerdote ter um olhar sensível sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, e ter uma escuta cuidadosa sobre o que a esposa lhe comunica, porque a esposa, ela é sensorial, ela tem uma habilidade muito maior que do homem para perceber as coisas, e isso é fundamental para o sacerdote contar com a percepção das coisas que a esposa traz a ele. Então a esposa ela vai trazer um olhar sensível, uma percepção aumentada, uma realidade aumentada sobre o que está acontecendo, e isso e isso a esposa faz através de muitas formas de comunicação e linguagem, né? Isso vai ser fundamental para o sacerdote levar isso diante de Deus e levar essas questões para ele, para o Senhor, para buscar então a vontade, o direcionamento que o Senhor vai dar sobre os temas que ele está levando. Então, a partir do momento que o sacerdote ele tem as convicções dele em Deus, aí vem o segundo ponto. O sacerdote transmite para a família. Obedecer é melhor do que sacrificar, diz a palavra. Então, a família cuida de atender todos esses direcionamentos que o sacerdote trouxe através da sua busca e intimidade com Deus. Se o sacerdote fizer algo da sua cabeça, não será sacerdócio, ele é responsável por isso. Então aqui temos uma responsabilidade muito grande com este ofício. E deixa eu dizer, a esposa também
auxilia no sentido de entrar na presença de Deus e contribuir para gerar o direcionamento junto com o marido e buscar isso para discernir esse direcionamento na presença do Senhor e trazer para a família. Amém? E o terceiro ponto diz que então que o sacerdote acompanha a família agora para que todos caminhem, para verificar que se todos entenderam a vontade de Deus e se a família está caminhando dentro da vontade do Senhor. Então, aqui nesse momento nós temos que acertar rotas, estabelecer limites, fazer prevalecer a direção de Deus dentro de casa. Quando a vontade dos filhos, por exemplo, não está de acordo com a vontade do Senhor, eles precisam ser disciplinados. E disciplina não significa chinelo ou vara. Disciplina começa com o ensino. Não significa necessariamente vara. Disciplina significa primeiramente um ensino focado, reforço, enquadramento e até às vezes até é necessário uma sanção por causa da desobediência. Sim, tem momentos que você vai precisar suprimir algumas benesses, vai ter que talvez passar a vara, vai ter que fazer o que a Bíblia aplica. Então, olha só, deixa eu te dizer, a disciplina ela é necessária, porque aquele que não disciplina o seu filho aborrece o seu filho, o filho fica aborrecido. Então é melhor que o filho fique aborrecido pela nossa disciplina do que ele fique aborrecido pela sua tolice. Amém? Então é melhor, o sacerdócio, ele precisa fazer esse acompanhamento prático na vida dos filhos, ele precisa ter essa condução prática. E quando eu falo em sacerdócio, eu estou falando do pai e da mãe. Amém? Vocês entenderam isso? Aí, novamente, o sacerdócio, pai e mãe, vendo a demanda da família, ali dentro do que aconteceu, de como as coisas estão, novamente ele leva a demanda da família até o Senhor. Aqui novamente o sacerdote volta para estar com o Senhor Deus e desta vez para buscar uma nova direção, uma resposta daquilo que a família está demandando, fechando assim um ciclo onde o sacerdote leva a demanda da família para Deus e traz a demanda de Deus para a família. Ele leva a demanda da família para Deus e traz a demanda da família. Então, deixa eu te contar aqui na prática como é que eu faço isso. Eu sento no escuro de manhã ali, 5:30, eu levanto, faço meu cafezinho preto e vou para a presença de Deus, antes do dia amanhecer. Não tem coisa melhor na minha vida do que ver o amanhecer, o dia raiar, né? Porque a Bíblia diz que o sol da justiça nascerá sobre nós. Não tem nada mais lindo para mim do que ver o sol nascer na presença de Deus. E ali eu pego, uma das primeiras coisas que eu faço no meu dia, dizer assim, Senhor, me dá sabedoria para esse dia. Eu tenho tantas demandas, eu tenho demandas da minha casa, eu tenho demandas do ministério, eu tenho demandas da minha vida pessoal, eu tenho demandas de muitas ordens, demandas de muitas pessoas que nos procuram pedindo ajuda. E ali nós precisamos ter sabedoria e buscar discernimento diante de Deus. E ali eu chego diante de Deus, Senhor, me dá sabedoria. Espírito Santo, eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, ministra no meu coração, fala comigo. Fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero entender o que tu tens para hoje. Clareia nas minhas ideias a tua fala, fala na minha consciência, ministra. E ali eu passo um tempo em silêncio, tentando, procurando ouvir a voz do Senhor, entendendo. E aí, quando eu percebo que a presença dele está ali, eu começo a colocar as demandas, começo a colocar situações práticas. Ó, tem isso aqui para resolver, tem isso, me dá uma direção clara, Senhor, mostra. Eu estou inclinado a isso, se isso não vem de ti, muda o meu coração, Senhor. Se isso não vem de ti, muda o meu coração, mas se é teu, confirma agora no meu coração. A Neida está falando também, amo. É uma maravilha iniciar o dia no presença de Deus, apreciando suas maravilhas. Tudo que peço a Deus,
sabedoria. Exatamente, Vandila, exatamente. Nós precisamos de sabedoria. E uma das coisas interessantes é o Espírito de Sabedoria, que é um dos ministérios do Espírito Santo, que está lá em Isaías 11. São 7 espíritos e um deles é o Espírito de Sabedoria, que é justamente sabedoria para vencer as guerras, estratégia. Deus é um Deus estratégico e Ele tem estratégicas que te ajudarão a vencer as tuas guerras. Só que não se engane. Tem gente que quer vencer a guerra do ano, mas não está preocupado em vencer a guerra do dia. Muitas vezes nós podemos projetar para um ano, ou para um mês, ou para uma vida, mas eu vou te dizer, a tua guerra tu vence todo dia, porque basta cada dia o seu próprio mal. Você quer vencer a guerra, quando chegar lá no fim, vence a batalha de cada dia. Vence o mal de cada dia. Por isso eu escrevi hoje lá no devocional, quem leu, de primazia. E a palavra diz, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, demais coisas serão acrescentadas. Jesus estava falando de provisão. Jesus estava falando ali no Sermão do Monte de provisão financeira. Mas nós sabemos que buscar primeiro lugar, ou seja, a primazia, também tem a ver com a primazia do dia. Não adianta você chegar na presença de Deus para buscar conselho quando o dia já terminou. Tem gente que vai orar antes de dormir, tudo bem, eu não estou dizendo que não posso orar antes de dormir, mas querido, é melhor você orar antes da guerra que depois da guerra. Não faz sentido isso para ti? Não faz sentido para ti, exatamente. Primícia é a primeira parte, primazia é o primeiro lugar. Então olha só, o sentido é, gente, eu vou entrar em campo. Eu oro quando terminar o jogo, ou oro antes do jogo? Não, oro antes do jogo, para ver se isso me dá uma chance a mais de ganhar o jogo. Eu vou entrar na batalha, no campo de batalha. Eu oro depois da guerra ou oro antes da batalha? Oro antes da guerra. Oro antes, porque isso me dá uma chance a mais. Eu vou construir uma torre. Eu oro depois que ela já estiver pronta. Eu oro antes de começar a obra. Oro antes. Então, você chega no seu dia, você ora antes ou depois. Então, o sacerdote, ele precisa iniciar o seu dia buscando direções claras para vencer o mal daquele dia. Você quer ser um sacerdote eficaz? Você vai ter que acordar mais cedo, meu irmão. Você vai ter que acordar mais cedo. Acorda 1 hora antes, meia hora antes e vai para a presença de Deus. Buscar ter relacionamento com o Espírito Santo. Aí você pode dizer que você é um sacerdote, meu irmão. Acorde mais cedo e vá buscar direção para o seu dia. Antes de mais nada. Agora, se o seu primeiro compromisso é às 2 da tarde, tudo bem você acordar às 11. Mas inicia o seu dia buscando qual é a palavra, qual é a direção, qual é a demanda de Deus para você vencer aquele dia, porque cada dia tem o seu próprio mal. E olha, o devocional de hoje tá muito bom, viu? Lá no Telegram, lá. Quem leu esse devocional? Quem leu? Clica no coraçãozinho aí se você leu. Se você, olha, Deus tem dado palavras tremendas. Não vem de mim, amados, é do Senhor. Eu toda a honra, toda a glória a Ele, tá? Mas são palavras que são muito práticas e nos ajudam a vencer esse tempo que nós estamos vivendo. Nos ajudam frontalmente nós vencermos esse tempo. Então a palavra de hoje foi exatamente sobre isso. De nós dedicarmos a primazia, o primeiro lugar ao Senhor. Então um sacerdócio verdadeiro dedica o primeiro momento do seu dia para saber qual é a direção, qual é a estratégia para vencer o mal daquele dia. Olha só, como eu te falei, não tenho nada contra quem ora de noite, não tem problema nenhum se orar antes de dormir. Tem muita gente que tem esse hábito, tudo bem, mas eu vou te dizer, você quer ter um dia diferente? Começa antes do dia, começa a buscar um direcionamento claro para a sua vida. Shalom, Dilce, que bom te ver por aqui, amém. A Eneida está falando palavras abençoadas, leio todos os dias, glória a Deus. Quem ainda não está lá no grupo, entra, clica ali segue ali no Instagram, @awpaz, e no link, tem um link na minha bio ali, na minha biografia, um linkzinho, Linktree. Você vai encontrar ali então 3 botões. Um é o canal do Telegram
entra lá, te inscreve, comenta os textos, tem um chat para reflexões também no canal. Também tem o link do YouTube onde eu armazeno essas lives e também tem um link de contribuição. E mais uma vez eu agradeço a todos aqueles que têm sido fiéis para conosco. E se você está vendo pelo YouTube essa palavra, se inscreva no canal, compartilha, deixa um comentário. Queridos, vamos fomentar a palavra de Deus. O objetivo disso aqui não é nada além de trazer ensino, agregar valor à tua vida, conteúdo relevante, consistente, para que você cresça espiritualmente e você possa enfrentar o dia mal mais preparado. Esse é o nosso objetivo com essas lives e espero que você esteja recebendo isso. Para terminar a palavra, deixa eu te falar algo rápido. Mas pastor, meu marido não é crente. Muitas pessoas falam isso. Meu marido não é crente. Então deixa eu te falar, minha irmã, você vai precisar assumir o sacerdócio da sua casa. Você vai precisar pagar esse preço, porque a Bíblia diz que a mulher que se converte ao evangelho, ela não precisa separar do marido. Pelo contrário, nem o marido, quando o marido converte e a mulher não converte, nenhum precisa separar, porque o que Deus uniu não separe o homem, né? Por quê? Porque tanto o marido como a esposa santificam o casamento. Então, como que isso acontece na prática? Você que é cristã, o seu marido não é cristão, ou é um cristão Raimundo, que é simpatizante do evangelho, mas o pé está no mundo, o cara não firmou ainda. Assuma o sacerdócio da sua família, não deixe a sua família. É que nem como se você estivesse dentro de um carro e ninguém estivesse no volante, o carro em alta velocidade. Não deixe assim, coloque as mãos no volante. Como? Acorde mais cedo e comece a levar as tuas demandas ao Senhor e buscar direções em Deus. Não há desculpa se você é um homem ou mulher temente a Deus. Agora você mora com seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe não são crentes. Você é o único crente da família, você é filho. Você está sujeito a eles, ok. Obedeça e honre o seu pai e a sua mãe. Mas bote as mãos no volante, acorde de manhã e comece a colocar as demandas da família no altar do Senhor e buscar direções em Deus, até mesmo para ganhar os seus pais para Cristo. Não se tem um crente na família, independente qual o formato dessa família, se tiver um crente, ali tem uma possibilidade de sacerdócio eficaz. Assuma a frente espiritual da tua casa e não deixe o seu barco, a sua família, à deriva. Porque aquele que não cuida dos seus, principalmente os da própria casa, esse negou a fé e é pior do que um incrédulo. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. E aqui eu me despeço agradecendo a audiência de vocês e dizendo que amo vocês. Muito obrigado por estarem aqui ouvindo e recebendo essas palavras, que isso gere vida no teu coração, que isso gere vida na tua casa e você possa viver momentos poderosos na tua vida devocional, no teu sacerdócio, na tua casa. Pai, em nome de Jesus, traz autoridade, traz revelação em nome de Jesus e que a pessoa onde estiver aí possa receber no seu coração essas palavras como uma semente que ecloda para uma colheita sobrenatural. Tudo isso para a honra e glória do Altíssimo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, fiquem na paz de Jesus. Deus abençoe Arthur, Rosaura, Gilmara, Laura, Pastora Mônica, Cris Volpato, Sheila, Dani Gurskas, Dona Vanilda, glória a Deus, Nara, Vandila, obrigado pela audiência, Vandila. Ana Paula, glória a Deus. A Ju Longaray, Deus abençoe. Thaísa, Nath Paz, Dona Vanilda, mais uma vez, Deus abençoe. Glória a Deus pela tua vida, pastor, diz a Thaísa, obrigado, querida. Rodriguinho Rocha, Rodrigo Braz, Laisa, Deus abençoe. Ana Paula, Kátia, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus. Amém.